Bem, pessoal, bom dia. Nós vamos dar continuidade hoje à campanha da Dracma Perdida. E nós entregamos para você na semana passada, né, uma moedinha, né, representando a dracma perdida. E lembre-se que a dracma perdida, ela representa tudo aquilo que você está buscando. Seja o seu trabalho, seja a compra da sua casa, seja a compra do seu carro, seja a condição de você pagar as suas dívidas, seja a condição de você limpar o seu nome. Quer dizer, representa tudo aquilo que você está buscando, que talvez você perdeu, ou não perdeu, mas nunca conquistou. E então, você quer conquistar. Então hoje, mais uma vez, você vai apresentar a sua dracma, Deus aí, quer dizer, no sentido espiritual, vai apresentar a sua vida financeira, vai apresentar a sua vida material, vai apresentar a sua vida profissional a Deus, que é o dono do ouro, é o dono da prata, e principalmente aquele que provê, aquele que dá a providência para tudo aquilo quanto nós necessitamos nessa vida. Amém, pessoal? A palavra de Deus não fala, né, na oração do Pai Nosso, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Quer dizer, todo santo dia, Deus ele nos dá a oportunidade de o buscarmos, né, e termos resposta dele, de buscarmos por ele o suprimento das nossas necessidades, a providência, né, que necessitamos para essa vida, e ver ele trazer essa providência, e ver ele trazer esse sustento. Até por isso, como a palavra da semana passada, né, nós não podemos perder nada daquilo que Deus nos concedeu. Inclusive isso, a oportunidade que Ele nos dá dia a dia de ter o pão nosso, quer dizer, o sustento no que diz respeito à nossa vida material, financeira e profissional. E na semana passada, eu pedi para você trazer isso aqui, olha. O quê? Lembrar de trazer a vassoura aí? Pastor, esqueci a minha vassoura, né? Olha, se você trouxe, amém, melhor tenha trazido, né? Se você não trouxe, eu vou ungir a sua mão e assim que você chegar na sua casa, você toca lá na sua vassoura lá e pela fé creio que ela vai ficar ungida. O porquê que nós pedimos para você trazer essa vassoura? Nós vamos ver pela palavra de Deus. Pastor, eu posso usar uma vassoura a fim de ver Deus operar um milagre na minha vida, no meu trabalho, né? Ou no meu lar? Sim. Se você vê, em muitas passagens, a Bíblia mostra pessoas usando coisas que, humanamente falando, eram absurdas, e obtendo a sua vitória e seu milagre. Por exemplo, a Bíblia fala que em certa ocasião, Sansão, ele estava cercado, amarrado e dominado. Havia ali 1000 soldados, né, de posse nele, ele amarrado, mas a Bíblia fala que ele então ali arrebentou aquelas cordas que o prendiam. Ele viu uma queixada de burro ali, né, uma queixada de jumento, na verdade, e com aquela queixada de jumento ele feriu a 1000 homens. O que ele tinha na mão? A parte do rosto de uma jumenta. E foi o que ele usou para poder ter a sua vitória. A Bíblia fala, por exemplo, né, de muitas ocasiões em que Jesus, quando chegava um cego diante dele, né, ou ele mandava a pessoa se lavar em água, ou outras vezes que nem a Bíblia fala, ele cuspiu em terra, aí ele fez lodo com aquela saliva, passou nos olhos cegos, mandou ele se lavar e ele foi curado. E tantas outras coisas, né? Por exemplo, o Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, a Bíblia fala que ele, no perto de um riacho que tinha ali, ele se agachou, pegou 5 pedras lisas, né, de um ribeiro, colocou dentro do seu alforje, né, do seu alforje, do seu embornal, e com uma funda, né, que é como se fosse um estilingue, mas sem a forquilha, ele com aquela pedrinha, ele venceu o gigante Golias. Sim ou não? Por que então eu não posso usar uma vassoura ou qualquer outra coisa, né, que eu senti no coração de apresentar, de consagrar a Deus e ver o milagre acontecer? Porque o elemento em si não vai fazer o milagre, mas é a fé, a sua fé, ela é despertada muitas vezes no uso de algo. E você vai ver pela palavra de Deus que o uso da vassoura você pode fazer com base bíblica, sem medo, e ter certeza que você também vai receber a sua bênção, o seu milagre. Amém? Vamos fazer o seguinte, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, que é o texto base da campanha. Fala da dracma perdida. Lucas capítulo 15. Não consegue encontrar? Levanta sua mão, peça ajuda. A obreira pode te ajudar, a obreira Mislane. Lucas capítulo 15. Achou Lucas 15? Ache também Isaías, capítulo de número 14.
Marca as passagens aí, tá bom? Lucas 15, Isaías 14, nós vamos ler Lucas 11 também. Porque daí, como é perto do 15, nós vamos ver depois. Bom? Isaías 14, achou? Coloca as mãos aí, né? Marcando a passagem aí, ou uma fita, ou um papel. Pronto? Já? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça e fala com Deus. Deus e Pai, nós entramos em Tua presença mais uma vez, meu Deus, nesta manhã, em que, meu Deus, cada uma dessas vidas, meu Pai, vem à Tua casa, em busca, meu Deus, da sua dracma perdida, em que cada uma dessas vidas, meu Pai, vem em busca de uma solução financeira, que vem em busca, meu Pai, da compra da casa, que vem em busca, meu Pai, da condição de se comprar a casa própria ou de se comprar o carro. Essa pessoa, meu Pai, que vem em busca de uma condição financeira, diante do qual ela possa, meu Deus, limpar o seu nome, pagar as suas dívidas. Essa pessoa, meu Pai, que vem em busca de uma condição de vida, meu Pai, financeira, material, profissional, abençoada, onde haja, meu Deus, prosperidade e riqueza, fartura e abundância, uma vida, meu Pai, diante do qual o Teu nome seja glorificado e engrandecido, como sendo de fato aquele que é o dono do ouro e o dono da prata, aquele que diz em Tua palavra que nada nos faltará, pois o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Ó meu Deus, que em o nome do Senhor Jesus, pela fé, esta mulher e este homem, meu Pai, venha alcançar e conquistar a sua prosperidade, a sua vida vitoriosa. E assim, meu Deus, desde já nós te agradecemos. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode abrir os seus olhos no nome do Senhor Jesus. Vamos ler o texto aí. Lucas 15, versículo de número 8. Olha o que diz aí. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que minha vizinha havia perdido. Sim ou não? Sim ou não, gente? Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que o meu marido perdeu. É isso? Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que o meu filho perdeu. Sim ou não? Quem que perdeu a dracma? Quem que perdeu a dracma? Ela mesma. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha para cá. Você vê que esse texto ele fala claramente que uma mulher, ela tinha 10 dracmas, ela tinha 10 moedas, né, que para ela tinha o seu devido valor. Na verdade, essas 10 dracmas que essa mulher tinha, possivelmente tenha sido um presente de casamento. Era como se fosse, né, como a época em que era dado um dote, né, por causa do casamento. Então, ela recebeu essas moedas provavelmente como um presente, né, como um dote de casamento. E a Bíblia fala que então, tendo 10 moedas, 10 dracmas, ela perdeu uma. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? Quem é que perdeu aquela dracma? Quem é que perdeu aquela moeda? Foi a mulher? Foi o marido dela? A Bíblia não fala se ela tinha ou não, uma hipótese. Foi o marido dela que perdeu? Foi o filho dela que perdeu? Uma amiga dela que perdeu? Ou foi ela que perdeu? Foi ela quem perdeu. Ela fala: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. O que eu quero que você compreenda hoje? Eu quero que você compreenda assim, olha, às vezes a pessoa ela fica procurando culpado ou culpada para a sua derrota financeira, ou material, profissional.
Ela fica achando o culpado ou a culpada, porque muitas vezes ela está com um problema no casamento, ou com um problema de saúde, ou com um problema no trabalho, ou com um problema com o filho, ou com o marido, ou com o esposo. E a verdade é um só. A gente tem que ser como essa mulher. Ela reconheceu. Puxa, quem perdeu a dracma fui eu. Quem descuidou fui eu. Porque o que a gente vê aqui é um caso de descuido. Porque quem cuida jamais vai perder. Quem cuida vai preservar, quem cuida vai proteger, quem cuida vai guardar muito bem guardado. Agora quem não é como essa mulher, não cuida, é o quê? Descuidado ou descuidado. Então não guarda, não preserva, não se preocupa, né? Vai levando a coisa de qualquer modo, de qualquer maneira, até aquele ponto de acontecer o quê? A pessoa perder. Muita gente, já porque nem eu falei na semana passada, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o trabalho, perdeu o dinheiro, perdeu o bom negócio, né? Perdeu casa, perdeu o carro, perdeu um monte de coisa. Perdeu a fé, perdeu o ânimo, perdeu a coragem, a vontade de viver, perdeu, né? Aquela vontade de santificação, aquela vontade de buscar a Deus. Por quê? Por descuido. E perdão pela palavra, né? Por relaxo. E é porque, olha, não é só o pastor, não é só o obreiro que faz a obra de Deus. Você, apesar de não ter um uniforme, de não ter um cargo de pastor, de obreiro, você também, de uma certa forma, você faz a obra de Deus. E a Bíblia fala assim, olha, maldito o homem ou a mulher que faz a obra do Senhor, o quê? Relaxadamente, de qualquer modo, de qualquer maneira. Porque tudo que envolve as coisas de Deus é obra de Deus. Então, com as coisas de Deus, você tem que ter cuidado, você tem que ter zelo. Lembra quando Jesus ele entrou no templo de Jerusalém, eu preguei outro dia? E a Bíblia fala que ali ele encontrou, né, os bois, ovelhas, pombas, os cambistas, né, que trocavam moedas. E então ele fez um chicote, né, um azorrague de cordas, um chicote de cordas, espatifou com as mesas, expulsou os bois, ovelhas, os cambistas, né, e disse, né, você não tem ouvido? A minha casa será chamada casa de oração. E a Bíblia fala que então seus discípulos lembraram da palavra que dizia, né, o zelo, o cuidado da tua casa me consumirá. Jesus, ele era essa pessoa, ele tinha cuidado pelas coisas de Deus, ele tinha zelo para com as coisas de Deus. Então pare e pensa, tudo que envolve Deus é obra de Deus. Você tem que cuidar, você tem que preservar, você tem que proteger, você tem que mostrar o seu zelo. Não pode ser como essa mulher. Ela perdeu aquela moeda, era importante, era valorosa, mas por que ela perdeu? Por descuido, descaso. Porque se tivesse cuidando, se tivesse dando a devida importância, ela jamais teria perdido aquela moeda. E que você seja essa pessoa, olha, nunca coloque a culpa nas pessoas. O culpado da minha derrota, da tua derrota, né? Muitas vezes é nossa mesmo. A culpa não é do marido, não é da esposa, não é do amigo, não é do colega, não é do vizinho, não é da vizinha, não é do irmão, não é do pai. A culpa, muitas vezes, da derrota, do fracasso, da condição de vida que a pessoa está vivendo, é dela mesmo. Aquela mulher reconheceu, e a dracma que eu tinha perdido, a dracma que eu perdi. Então ela reconheceu, reconheça você também. Se eu perdi, é culpa minha. Se eu não estou vencendo, é culpa minha. Se eu não estou conquistando, é culpa minha. Se eu não estou prosperando, é culpa minha. Se eu não estou conseguindo ser curado, liberto, se eu não estou conseguindo ver meu casamento abençoado, meus filhos serem abençoados, é culpa minha. Porque a Bíblia, Jesus não falou? Seja feito conforme a vossa fé. Então, pela minha fé, eu posso ter uma vida vitoriosa, posso ter uma vida vencedora, eu posso ver as situações mudadas. Por que não está mudando? Então, muitas vezes é o que acontece aqui, olha. A Bíblia fala que aquela mulher, apesar do descuido, apesar de ter perdido a sua dracma, né, que era importante, ela, assim que perdeu, como nós falamos na semana passada, ela não se conformou, ela não aceitou. E porque ela não se conformou, não aceitou ter perdido aquela dracma, a primeira coisa que ela fez, acendeu a candeia, uma luz, uma lamparina. E então, a Bíblia fala que ela fez o quê? Varreu a casa. Então imagina aquela mulher, né? Pegou a vassourinha, não sei se era igual essa, né? Não devia ser uma belezura que nem essa, não. Devia ser uma coisa bem primitiva. Mas era o que ela tinha, né? Pegou a vassourinha dela lá e começou, né? Aqui, né? Erguia o pé do filho lá, né? Varria de baixo, né? Erguia o banco, varria lá de baixo, né? A mesinha lá, né? Varria de um lado, do outro, né? E com a lamparina acesa. Quer dizer, a Bíblia fala, ela varria a sujeira, né? Varria de um lado, varria do outro e procurou diligentemente aquela dracma até encontrá-la.
O que ela varreu? Varreu a casa. Porque você há de concordar comigo. Onde há sujeira, onde há bagunça, onde há lixo, onde há um monte de coisa jogada, é muito fácil você perder as coisas. Sim ou não? Sim ou não, gente? É muito fácil. Você perde as coisas, então para você achar, você vai ter que separar a sujeira daquilo que é importante. Você vai ter que fazer uma limpeza. Foi o que ela fez. Ela começou a varrer a casa dela, porque olha, deixa eu ver se vai aqui, né? Olha lá. Faz barulhinho, né? Olha lá. Então, olha, talvez ela vai varrer, fazia o barulho. Tá aqui, tá perto da minha dracma perdida, né? Eu acho que ela tá por aqui, quer dizer, ela varrendo a dracma, a casa, ela pôde localizar a sua dracma perdida. Agora entenda, isso tudo tem um significado espiritual pra gente. Porque essa casa que eu estou falando, e a Bíblia está falando, pode ser uma casa no sentido literal, pode representar a tua casa mesmo, pode representar o seu trabalho, pode representar o teu carro, pode representar o teu quintal, pode representar lá o teu comércio, você precisa varrer, mas também representa primeiramente coisas na nossa vida, como por exemplo, a tua mente. A tua mente pode ser considerada como essa casa. E muitas vezes é preciso haver uma varredura, é preciso passar uma vassoura na mente da pessoa, para tirar aquilo que é sujo, para tirar aquilo que é imundo. Por exemplo, você sabe como que muitas vezes uma pessoa ela alcança a prosperidade dela, segundo a Bíblia ensina? Uma das promessas de Deus que todos vocês conhecem, o apóstolo João diz assim: amados, acima de tudo, eu desejo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua, o quê? A tua alma. Presta atenção, olha. O apóstolo Paulo fala assim, que quando o Senhor Jesus voltar, que seja encontrados por Ele o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensível e santo. Então o apóstolo Paulo fala que nós, como seres humanos, somos compostos, divididos em três coisas. O nosso eu verdadeiro é um espírito, né? O nosso coração, né? O eu verdadeiro é um espírito que mora em um corpo e possui uma alma. Possui uma alma. Alma, né? Dependendo do que você lê na Bíblia, pode se referir à quantidade de pessoas, pode se referir, né, no sentido também, em muitos casos, a alma, né, está se referindo ao espírito. E na grande maioria das vezes a alma está se referindo, por exemplo, à parte mental, à parte das emoções, dos sentimentos, né, dos pensamentos. Então muita gente, para poder alcançar a sua prosperidade financeira, sua prosperidade material, sua prosperidade, né, profissional, ela vai ter que varrer da mente dela algum tipo de sujeira. Por exemplo, quantas vezes a pessoa tem aquele pensamento assim, olha, de que ela nunca vai conseguir sair do aluguel, de que ela nunca vai conseguir sair, né, da miséria, ela nunca vai conseguir ficar dependente de um ou de outro, sempre vai depender desse ou daquele para poder ter uma vida abençoada. Ela tem aquele pensamento muitas vezes de morte, aquele pensamento pequeno, né? Só pensa em coisinha pequena, minha casinha, meu carrinho, meu empreguinho, meu dinheirinho, meu salarinho, minha vidinha, tudo pequenininho. Então isso é algo que precisa ser varrido da mente da pessoa. Às vezes a pessoa só fica pensando, né? Imaginando. Como que ela se imagina? Ela se imagina passando fome, ela se imagina sem um teto para morar, ela se imagina perdendo o emprego, ela se imagina, né, apertada financeiramente, materialmente ou profissionalmente, ela se imagina, né, trabalhando, mas não conseguindo nada, e aí é que nem a Bíblia fala, como imagina a sua alma, assim será. Só que nesse versículo João está dizendo, nós temos prosperidade, nós temos saúde, e assim por dizer, paz, e assim por dizer alegria, e assim por dizer vitórias, à medida que a nossa alma é próspera. À medida que a nossa alma é próspera, é que nós vamos ter um certo grau de prosperidade. Quanto mais próspera for a minha mente, mais prosperidade eu vou ter. Quanto mais saudável for a minha mente, mais saúde eu vou ter. Quanto mais em paz a minha mente estiver, meu pensamento estiver, mais paz eu vou ter. Quanto mais alegria eu ocupar na minha mente, no meu pensamento, mais alegre eu vou ser. Quanto mais vitória tiver aqui dentro, mais vitorioso, vitoriosa você vai ser. Mas muitas vezes, então, a pessoa precisa varrer o seu pensamento, a sua mente, para arrancar aquele pensamento de derrota, de fracasso, de miséria, de pobreza, de falência, de escassez. Precisa ser arrancado da mente dela.
porque senão a vida dela vai ser só uma vida amarrada, apertada e dominada pela miséria. E não é isso que Deus quer para você, é? Sim ou não? Acabou de ouvir. O desejo, a vontade de Deus é que você tenha prosperidade e saúde. Não é miséria e não é doença. Amém? Quer ver outra coisa, outra casa que ele pode estar se referindo? Ao teu coração. Muitas vezes, olha, eu já preguei isso uma vez e muitas vezes a gente já pregou aqui. Às vezes a pessoa ela dizima, ela oferta, ela faz voto com Deus, ela contribui, ela faz campanha, ela ora, ela repreende o diabo, tudo certinho. Mas muitas vezes o que falta é varrer a sua casa no sentido do seu coração. Porque Jesus falou que de dentro do coração do homem é que procede todo tipo de mau desejo ou mal desígnio. Então, uma simples mágoa, um simples ressentimento, ódio, ou amargura, ou tristeza, ou desânimo, ou abatimento que tiver no seu coração, já é algo que vai impedir você de alcançar as suas bênçãos ou a sua prosperidade. Então essas coisas precisam ser varridas da sua casa, precisam ser tiradas do teu coração. Amém, pessoal? Como até foi falado ontem, quanta gente perde bênção, perde milagre por causa do quê? Porque dentro do seu coração está cheio de dúvida, está cheio de incredulidade. Agora eu te pergunto, quem é que faz o milagre acontecer na sua vida? É você mesmo? Sim ou não? É ou não é, gente? É você que faz milagre na sua vida? É você que te prospera, é você que te cura, é você que te liberta, é você, né, que supre suas necessidades, é você que se salva, é você que se protege, se livra, é você? Sim ou não? Quem é que faz isso? Deus. Mas a Bíblia não mostra que em certa ocasião Jesus, cheio do Espírito Santo, com todo o poder, né, do Espírito Santo na vida dele, foi para sua casa, para sua terra, e qual era o maior desejo dele ali? Curar as pessoas, libertar as pessoas, fazer o cego enxergar, fazer o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico, o coxo aleijado andar, ressuscitar os mortos, multiplicar pães e peixes. Ali a vontade dele era essa. Mas a Bíblia fala, não pôde fazer ali nenhum milagre, ou pequeniníssimas bênçãos ou milagres. Por quê? Ainda a Bíblia fala assim, olha, porque ali ele se admirou. Mas da fé das pessoas, da confiança delas, não. Ele se admirou da incredulidade daquelas pessoas, da dúvida que havia no coração delas. Porque era como ele pode fazer, mas ele não é o filho de José, com a Maria, ele não é, os seus irmãos não estão entre nós, suas irmãs, mas como é que ele pode isso? Da onde vem esse poder? Que essa sabedoria? Quer dizer, as pessoas cheias de dúvida e incredulidade impedia o Senhor Jesus de fazer tudo aquilo na vida deles. Por isso, se for seu caso, varra da sua vida, varra do seu coração, da sua mente, todo tipo de dúvida, medo, incredulidade, receio, falta de confiança, né? Enfim, o que tiver de errado aí, varre da sua vida, da sua casa. Amém, pessoal? Precisa varrer as palavras, né, que saem da sua boca. Então, todo tipo de palavra que é contrária à palavra de Deus, risca do seu vocabulário. Fala assim, olha, a partir de hoje eu estou varrendo da minha boca, estou varrendo os meus lábios essas palavras negativas de derrota e fracasso. Ou eu falo o que Deus mandou falar, ou então você mudo nessa vida, né? Não vou falar nada. Porque assim, é melhor não falar nada do que falar bobagem e besteira. Então, para não falar besteira ou bobagem, não ficar de boca fechada, fala a palavra de Deus. Amém? Então, esse é no sentido espiritual. Agora, de repente, fala assim, pastor, e na minha casa, no meu trabalho, como que eu posso fazer? Aí você pode usar isso aqui, olha, a vassoura. Porque sabe por quê? Assim como é Deus que abençoa você, como é Deus que te liberta, como é Deus que cura você, como é Deus que te prospera, como é Deus que faz milagres na sua vida, quem é que vem querer roubar essas coisas? Jesus não ensinou? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, quem vem querer roubar suas bênçãos, seus milagres, quem vem querer roubar a tua prosperidade, teu dinheiro, né? Roubar tudo que você tem, tirar tudo que você tem, é Satanás e os seus demônios. Por isso, abra sua Bíblia em Isaías 14 que eu pedi. Olha o que diz aí. Isaías, capítulo 14. Isaías 14, ele fala a respeito de Lúcifer, né? Que era um anjo de Deus, um dos mais valorosos e poderosos em poder, em sabedoria, em graça, né? E que por fim se rebelou contra Deus e caiu, né? Foi lançado, precipitado, né? Na região dos mortos, nas profundezas, né? Dos mortos. Tanto é, olha o que diz aí, o capítulo 14, versículo 11. Só para você ver que está falando do diabo, Satanás aqui. Isaías 14, 11.
Derribada está na cova a tua soberba. Lembra-se que que Lúcifer, né, como anjo, ele se orgulhou, né, veio a soberba, veio, né, aquela arrogância. E também o som da tua harpa, por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Olha o versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você vê, está falando do próprio Lúcifer, né? Que se rebelou, então ele, por orgulho, ele dizia que ele ia ser semelhante ao Altíssimo, que ele subiria ao mais alto das estrelas, que ele assentaria o trono dele, né? Sobre o trono de Deus, e por aí vai. Só que o que aconteceu com ele? Versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Quer dizer, ele foi lançado por terra, né? Como Jesus falou, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele foi lançado, né, nas profundezas do abismo. Agora, olha que interessante o final do versículo 23. Diz aí: reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas. O que está escrito aí depois? Varrê-la-ei com o quê? Com o quê? Com os cabelos? Sim ou não? Varrê-la-ei com as mãos? Varrê-la-ei com os pés? Varrê-la-ei com o quê? Com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos exércitos. Você vê que lá em Lucas nós vimos, né, que a mulher ela varreu a casa. Aqui a Bíblia fala do quê? Da vassoura da destruição. Então você vai pegar essa vassoura que você trouxe, que você vai usar, para você é essa vassoura que Deus está dizendo, a vassoura da destruição. Quer dizer, através dessa vassoura, pela sua fé, você vai destruir as obras do diabo, que tem tentado destruir sua vida financeira, material, profissional, tem tentado causar destruição na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua família. Com a vassoura da destruição, você vai varrer essa maldição da sua casa e vai ver as obras do diabo serem destruídas. Sabe por quê? Eu já fui fazer muitas vezes visita na casa de pessoas. E muitas vezes, né, fazendo uma oração para a pessoa, muitas vezes, em alguns casos, há o caso de pessoas manifestarem com demônios. E muitas vezes, manifestando o demônio ali na pessoa, a gente pergunta, né? Como que você entrou na vida dela? O que você quer fazer na vida dela? Né? E aí, às vezes, como a gente está na casa da pessoa, às vezes no trabalho, a gente pergunta: tem mais algum demônio aqui, fora você, na vida dessa pessoa? Ou na família dela, ou na casa dela? E muitas vezes, sabe qual era a resposta do demônio? Olha, tem mais, muito mais. Mas onde que eles estão? Está na vida do marido, filho? Esse está na vida do marido, esse está na vida da esposa, esse está na vida do pai, esse está na vida do filho. Aí muitas vezes o demônio falava assim: olha, esse, está escondido atrás do espelho. Outras vezes o demônio falava que estava escondido, né, debaixo na cabeceira da cama. Outras vezes o demônio falava que estava escondido no guarda-roupa. Outras vezes o demônio falava que estava escondido na despensa. Outras vezes o demônio falava que estava escondido num par de sapatos que a pessoa usa. Ou, às vezes, né, tinha alguém que fumava na casa, ou que bebe. O demônio, às vezes, estava escondido no maço de cigarro, ou na bebida, ou escondido, sei lá, em alguma coisa errada que estava ali dentro da casa dela. Por isso que você vai levar essa vassoura. Você vai levar essa vassoura e vai fazer como aquela mulher. Ela varreu em cima, no teto, ela varreu embaixo que eu falei, do sofá, da mesa, no pico, né, debaixo do tapete. Ela varreu tudo, fez uma varredura na casa dela, até encontrar a sua dracma perdida. Você vai varrer a sua casa ou o seu trabalho nessa fé, de que o demônio que está escondido ali, porque um demônio ele é espírito, você não o vê. O certo é você não ver, se vê é perturbação. Então, está precisando de uma oração forte aí para se libertar desse mal. Mas nós não vemos o espírito. Mas não é porque nós não vemos que ele não está ali. Muitas vezes ele está ali escondido. Que nem uma irmã falou assim: pastor, o senhor pode ir lá na minha casa? Não sei, você está quebrando tudo dentro de casa. Uma hora é a máquina de lavar, outra hora é o liquidificador, outra hora é a batedeira, outra hora é o fogão, outra hora é os pratos estão quebrando, outra hora é o paneleiro. Tudo está quebrando dentro de casa, pastor. Mas por quê? Tem um demônio escondido ali.
E um demônio está escondido ali que não é varrido para fora daquela casa, que está habitando ali como se fosse a casa dele, a morada dele. Então você vai pegar essa vassoura, pode começar do fundo da sua casa, lá do quintal. Você vai colocar esse demônio para fora da sua casa. Sim ou não? É como quem diz um ditado no mundo, né? A porta da casa é a serventia quer dizer, a porta da rua é a serventia da casa. Você vai colocar essa capetada, esse demônio, tudo para fora da sua casa. Então você vai pegar a vassoura, vai varrer lá, né? O quintal, daí do fundo, em nome do Senhor Jesus, tudo inveja, olho gordo, mal olhado, obra de feitiçaria, bruxaria, vai sendo varrida a minha casa. Pastor, meus vizinhos vão estar olhando lá. O que importa o seu vizinho, sua vizinha? Eles vão tirar o demônio da sua casa? Vão tirar a maldição do seu lar? Vão fazer alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Às vezes, né, às vezes a gente não sabe, o próprio vizinho tá lá, né, mandando essa porcariada para você. Então, olha, em nome de Jesus, inveja, olho gordo, né, derrota, fracasso, espírito da briga, sai da minha casa. Então, varra debaixo do tapete, varra debaixo do sofá, em cima do sofá, varra a esquina da casa, o teto, varra em cima do guarda-roupa, debaixo do guarda-roupa, dentro do guarda-roupa. Passa a vassoura onde você sentir de Deus de passar. Maria tá dormindo quietinho lá, né? Vai lá com toda a delicadeza, passa a vassoura nele lá, né? O filho, passa a vassoura nele lá. Saiu para trabalhar de manhã, você sabe, pastor, olha, eu vou trabalhar, já é luta, é perseguição, é amarração, é problema, é patrão, é isso. Então por quê? Porque tem um demônio no seu caminho, tentando amarrar, o que você faz? Já sai de manhã, está varrido o meu caminho, no nome do Senhor Jesus, toda derrota, toda perseguição, todo problema, está varrido o meu caminho. Quer varrer o pé? Varre. Quer varrer a sola do sapato? Varre. Enfim, o que Deus tocar no seu coração fazer, faz. Amém, pessoal?